Irmãos, todo mundo quer acordar de manhã. Eu acho que todo mundo que acorda de manhã, ele tem uma expectativa de ter um dia tranquilo, um dia bom, assim ou não? Até nós oramos, né, de manhã para Deus. Mas você sabe que o dia mau vai vir. Quem sabe disso aqui? Ele vai vir. Faz parte. Né? Jesus disse isso. Ó, nesse mundo aqui vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O dia mau, irmãos, é para todos, não é só para o pessoal que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida. O dia mau, ele vem tanto para os descrentes como para os crentes. Amém? A pergunta que você tem que responder é: você é descrente ou é crente? Essa é a pergunta que você tem que responder para você. Né? Por quê? Porque mesmo que venham as mesmas coisas sobre a nossa vida, para todos que estão embaixo desse céu, os resultados são diferentes. Os resultados disso aí vai ser bem diferente. Ok? Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Mateus. Mateus 7. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui são palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Repete comigo: sobre a rocha. Sobre a pedra, né? Lugar firme. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Agora, tudo igual, ó. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quem percebeu aqui que as ações contrárias foram iguais para os dois? Quem viu isso aqui? E o resultado? Foi bem diferente. Uma caiu e outra ficou de pé. Amém? Quem entende isso? Os resultados sempre vão ser diferentes para aqueles que servem a Deus. E quando eu digo servir a Deus, é como Jesus está falando aqui: ouvir as palavras do Senhor, colocar essas palavras em prática, vai fazer toda a diferença. Você vê que ele cita aqui um exemplo, ele dá aqui um exemplo de duas casas que foram construídas. Uma sobre a rocha e outra na areia. A areia, você sabe que ela né? Ela se mexe, molhou embaixo, lava tudo, o alicerce quebra e vai a casa toda para o chão. Enquanto aquelas que estão firmadas na rocha são as que prevalecem, as que ficam. E esses são o que a Bíblia está dizendo, que Jesus está chamando daqueles que ouvem a palavra dele. As pessoas que ouvem a palavra dele, as praticam. Aqui não está falando de casa, irmão. Aqui está falando de qualquer situação que venha contra nossas vidas. Qualquer dia mau que venha sobre as nossas vidas. Quem está entendendo isso aqui? O resultado vai ser diferente para aquele que crê. O resultado vai ser diferente para aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Amém? Quem lembra aqui da pandemia? Quem lembra aqui? Então, nós oramos antes da pandemia chegar aqui no Brasil. Acho que tinha chegado um caso num aeroporto aqui, e nós fizemos uma oração aqui. Eu não lembro se foi na terça-feira, aqui ó, na frente. Que ninguém morreria desse negócio na nossa igreja. Ninguém morreu, irmão. Mas só eu peguei 3 vezes.
Que eu lembro. Porque tem aquelas vezes que você não vai no médico, né? Você fala, já até sei o que é isso aí. Quem aqui pegou? Nossa, você não morreu? O resultado foi muito diferente, né, irmão? Amém? Aleluia. Ah, mas pastor, eu conheço o crente que morreu. Filho, você conhece você. Você não conhece aquela pessoa. Não, mas eu sei, você não sabe nada. Fala para o irmão perto de você. Você mal conhece você. A gente bota uma, né, de que conhece de tudo e de todo mundo, né? Ninguém sabe o que vai no coração dos outros, meu irmão. A gente sabe o que vai no nosso coração. Amém? Nós sabemos onde a nossa casa está edificada. A gente não sabe onde a casa do outro está edificada. Se vier o vento, a chuva e os rios transbordarem e a casa da pessoa cair, significa que não estava na rocha, irmão. Sinto muito. Por isso que a Bíblia é clara. Você dá conta da sua vida, eu dou conta da minha vida. Ponto final. O que acontece na vida dos outros, não sei. Quem tem que saber é o Espírito Santo que habita dentro daquela pessoa. Né? E ela própria sabe o que vai lá dentro. Ponto final. Se a pessoa morreu antes, ou morreu depois, ou morreu. Tem gente que chega para mim quando morre alguma pessoa e fala, pastor, por que o irmão morreu? Ele é uma bênção. Eu falo, é meu departamento? Agora sou eu que digo quem vai e quem fica? Fala para o irmão perto de você. Esse negócio de quem vai e quem fica é departamento de Deus, meu irmão. Quer saber? Fala com ele. Se ele te revelar, opa, legal. Nem conte para mim, porque eu não quero saber. Aleluia. Quem está aqui? Fala para o irmão perto de você. Se você der conta de você, já, ó. Faz assim para ele, assim, com as duas mãos, assim, ó. Top. 2 joinhas para você, ó. No YouTube não dá para dar 2 joinhas, mas eu dou 2 para você. Amém? Quem está aqui? Então, irmãos, o dia mau, ele vai vir. A chuva vai vir forte, o transbordar dos rios, os ventos vão bater com força. Mas tanto o incrédulo quanto o crente vão sentir os efeitos de todas essas coisas. Nós ainda moramos nesse mundo. O sol nasce para todos que estão aqui na terra, para o justo e para o injusto. Agora, a gente está correndo atrás de resultado, irmão. Eu não sei quanto a você, eu corro atrás de resultado. Amém? Tem gente que só aceita o resultado se for através dele. Eu não, eu quero o resultado. Se um dia nós vamos ressuscitar algum morto, pode ser a irmãzinha que lava o banheiro, que vai botar a mão no morto e ele vai levantar. Eu vou ficar tão feliz como se fosse eu. Aliás, eu prefiro. Aleluia. Chega uma fase da maturidade espiritual, meu irmão, que você prefere que seja na vida dos outros. É assim mesmo. Você prefere que seja, porque vai gerar crescimento naquela vida. Aleluia. Vai fazer com que a igreja cresça, vai fazer com que a unção se espalhe cada vez mais, não fique concentrada em 1, 2, 3 pessoas. Eu não sei se você sabe, quem é daqui do Ministério Verbo da Vida, nós não somos um ministério de estrelas, meu. Aqui não tem estrela, não. Amém? Aqui tem constelação, todo mundo brilha nesse negócio. Acabou. Mas brilha, fala para o irmão perto de você, mas brilha, não está apagado não, hein? Aqui não tem essa de apagado não, vamos fazer o que tem que fazer e ver as coisas acontecerem na nossa vida. Aleluia? Glória ao nome do Senhor. A diferença, irmãos, dos resultados desse texto que nós vimos, estava no alicerce da casa. Aonde aquela casa estava, né, ancorada, onde ela estava firmada. Aqui estava na rocha, segurou, que foi uma beleza. Amém?
A vida do crente, meus irmãos, está fundamentada também, ou deve, ou precisa estar fundamentada também em uma rocha. Amém? Abra aí 1 Pedro 2. Pedro 2. Nós vamos ler do 1 em diante. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Não, aqui já começa o texto bacana, irmão. O texto aqui já está dizendo as coisas que a gente deve largar. Amém? E dentre elas aqui, eu julgo uma aqui que é absurdamente presente no meio evangélico. É a hipocrisia. Hipocrisia é querer que os outros façam, mas você mesmo não faz. Você, eu falo, o hipócrita. Não tem aqui. Fala para o irmão perto. Aqui não tem não, mas está valendo. É para alguém lá na internet. Né? Maldade e dolo. Dolo é quando alguém faz alguma maldade com intenção. Não foi sem querer. Às vezes a gente não comete algum erro, mas não era a intenção. Fala, ai meu Deus do céu. É? Você sabe que se você estiver dirigindo, alguém sai correndo de uma casa, passar na frente do seu carro, se atropelar, se matar, você vai responder isso de uma maneira culposa. A culpa é sua, porque quem estava dirigindo era você. Ponto. Mas não é doloso, porque você não teve a intenção de fazer isso. Então tem uma atenuante violenta no negócio. Então todas as vezes que as pessoas fizerem coisas querendo fazer mal, saiba que isso aí tem um peso muito grande diante de Deus. Ok? Vamos em frente. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É engraçado, né? Sempre me falaram que eu já estava salvo. Não é isso que o povo fala? Você já está salvo. Leia aí o texto. Eu não vou nem entrar, não é essa a minha pregação. Acabei de ver. Não é essa, eu não vou falar sobre isso. Mas eu tenho que fazer tudo isso para que haja um crescimento na minha vida para a salvação. Você está aqui ou não? É duro às vezes ouvir essas coisas, né, irmão? Porque a nossa mente sempre está voltada para o... eu levantei a mão, aceitei a Cristo. Estou salvo. Não, irmão, tem todo um... Agora que o negócio vai... Você nasceu de novo no Espírito e é um bebezinho. Está falando de leite espiritual aqui. Ó. Vai ter que se alimentar, vai ter que crescer, vai ter que... Não pode ficar parado não, irmão. Aleluia? Quem está aqui? Se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Está falando aqui, né? Esse texto é para pessoas que já são experientes na bondade de Deus, né? Tem gente que ainda não experimentou, mas fala para dois irmãos aí, vai experimentar, vai experimentar. Chegando-vos para ele, agora, ó, a pedra que vive. Lembra? A nossa vida tem que estar firmada em alguma coisa que não seja areia. Amém, irmão? Chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O caso aqui ficou mais sério ainda, irmão. Na parábola que nós lemos de Jesus, alguém que cria era comparado a alguém que construía sobre a rocha. Aqui você é a casa. Se você não tiver firmado na rocha, quem cai é tu. Não vai ser a casa como na parábola.
você cai. Então, a coisa vai ficando cada vez mais séria. Então eu tenho que atentar cada vez mais para a palavra de Deus para que eu possa chegar no final da minha trajetória salvo e não perdido. Porque se eu cair no meio do caminho, meu irmão, a salvação se foi. Quem sabe disso? Aleluia. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser principal pedra angular. Construtores aqui está falando dos judeus, amém, irmãos? Você entende isso? Graças a Deus, nós os gentios aceitamos construir a nossa vida sobre essa pedra. Eles rejeitaram, mas nós a aceitamos. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também fostes postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Graças a Deus por essa escritura que nós acabamos de ler aqui, né? Que coisa maravilhosa. Amém? Irmãos, a pedra que nós estamos construindo a nossa casa espiritual é o Senhor Jesus Cristo. É Ele. Você vai ver até na Velha Aliança, nós vamos ler um texto agora. Ele sendo... Você vai ver quem que Jesus era na Velha Aliança. Você vai ficar chapado. Quem Jesus era na Velha Aliança. Mas ele estava por aqui? Estava. Estava por aqui. Você vai ver o que vai acontecer quando você identificar Jesus na Velha Aliança. Abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, isso aqui é Paulo, tá? Que está escrevendo. Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando lá do povo judeu que saiu do Egito, passou pelo mar. Tinha uma nuvem que cobria eles durante o dia. Está falando desse povo, tá certo? Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, que era o maná que descia do céu. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os... O que está escrito aí? Uma pedra seguia eles e dessa pedra saía água. Leia quem é a pedra aí, irmão. Eita, Jesus estava lá na Velha Aliança. E a pedra era Jesus. A pedra era Cristo. Quem está entendendo isso aqui? Desde lá o Senhor já vem falando, olha, Jesus vai ser sempre uma base sólida para vocês. Jesus sempre vai ser um escape maravilhoso para situações do dia mau. Irmãos, estar em um deserto sem água,
pode ser considerado um dia mau? Quem pensa nisso? É um dia mau ou não? Está num deserto sem água. Mas tinha uma rocha lá que acompanhava. Agora é engraçado, que não dá para... Assim, eu não consigo imaginar, né? Mas eu não sei se ela saía se arrastando atrás deles, ou se ela chegava primeiro. Onde eles chegavam, a pedra estava lá, a pedra que dava água para o povo beber. Ok? É bem mais do que esse número que eu vou dizer para você. Eu acho que foram 800 mil homens que saíram do Egito. Homens. Vezes a família. Era homem casado, homem, vezes família. Fala para o irmão, vezes família sem anticoncepcional. 800 mil. Vou chutar baixinho aqui, tá? 3 milhões. Não é baixinho demais, né? 3 milhões. É muito mais, né? Tem aí umas estimativas, mas eu nem me arrisco a ir atrás disso. Põe aí 3 milhões de pessoas e uma pedra que dava água para 3 milhões de pessoas por dia num deserto. Miseravelmente, num deserto, você precisa beber 3 litros de água por dia, o mínimo. Isso é assim na casca. Para se saciar, eles deveriam beber uns 5 litros de água por dia numa região daquela, né? Porque de dia eram temperaturas altíssimas e à noite temperaturas baixíssimas. Que a temperatura baixa exige também muito líquido do corpo, né? Aí eu pergunto para você, 3 milhões vezes 5, 15 milhões de litros de água todo dia? É pouco ou é muito? Tinha que ser Jesus Cristo mesmo, senão não ia rolar. Amém? Aqui já está mostrando o que vinha pela frente. Esse deserto que a gente fala aqui, é todas as situações que se levantam na nossa vida como um dia mau. São os nossos desertos. São aqueles dias que nós estamos passando por situações que nós não gostaríamos de estar passando. Ah, não foi isso que eu planejei para esse dia. Mas sabe de uma coisa? Se você estiver firmado na rocha, o suprimento para você sair dessa situação já está garantido. Amém? O suprimento para que você saia dessa situação vem de Cristo, a tua rocha. Onde você está edificando a sua casa espiritual ou a sua vida espiritual. Quem você é na vida de fé. Amém? Quem sabe aqui que tem pessoas que na vida de fé já estão na estatura de adultos e menores, e menores, e menores, até serem crianças. Tem várias estaturas. Mas para chegar a ser adulto, você vai ter que firmar totalmente a sua fé, a sua vida em Jesus Cristo. Porque quando chegarem os dias de deserto, meu irmão, sabe de uma coisa? Jesus vai estar lá. Jesus vai estar junto. E não vai deixar você na pior. Amém? Quem está aqui? Aí eu fico imaginando, né? Que algumas pessoas, assim que chega o dia mau, já desanimam. Né? Já começam a falar coisas que não deveriam estar falando, declarar coisas que não deveriam estar declarando, sendo que Jesus está lá com ela. Fala, não, eu estou firmado na rocha, então vai dar tudo certo, é aqui que a coisa vai ficar boa. Não quer dizer que você não vai passar pelo dia mau, irmão. Não quer dizer que você não vai sofrer os efeitos do dia mau, mas o resultado vai ser muito bom. Amém? Esse povo estava vagando lá pelo deserto, lá, e vagaram por 40 anos, porque foram desobedientes a Deus e questionaram o Senhor por muitas vezes, e essa geração toda morreu no deserto. Mas mesmo assim, Jesus estava lá com eles, fornecendo
aquilo que eles precisavam para a vida. O que foi que Jesus disse para aquela mulher no poço? Eu sou a água viva. Ou ele está dizendo, de mim, da minha vida, sai para você vida. Da minha vida, estou dando para você vida. Essa é a água viva que flui do meu interior diretamente para você. Antes eles precisavam beber, hoje você nem precisa beber, irmão. Você já está vivo, você já está saciado dessa água. Mas tem que estar firmado na rocha. Porque algumas pessoas, alguns crentes ainda não estão firmados na rocha que é Jesus? Porque alguns crentes ainda não estão fazendo aquilo que deveria fazer? Já deveria estar fazendo, e você sabe que deveria. Aleluia? Quem está aqui? Sabe, meus irmãos, às vezes, as pessoas estão levando a vida de qualquer jeito. Às vezes as pessoas estão vivendo, receberam a Cristo como Senhor da sua vida, mas continuam levando a mesma vida que levava, ou pelo menos parcialmente a mesma vida que levavam. E Deus está dizendo para você, ei, você não pode viver desse jeito. Quando vem o dia mau, pergunte para o seu pessoa que está aí do lado aí. Quando vem o dia mau? Quando? Você não sabe não? Então você tem que estar preparado todos os dias. Tem gente aí, irmão, que perdeu a salvação por não estar preparado. Veio o dia mau, não soube o que fazer. Aquilo foi tomando um volume imenso, a pessoa se desviou dos caminhos do Senhor e voltou a fazer as velhas obras. Horrível, não? Mas isso acontece com uma certa frequência, mesmo. Infelizmente. Abra lá em Efésios. Nós devemos estar sempre preparados para o dia mau. Efésios 10, verso 13. Efésios 6, verso 10. Seis, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ei, essa é a saída para o dia mau. É vestir a armadura de Deus. Mas não é como alguns crentes fazem, né? Tem crente que acorda de manhã, eu agora coloco o capacete da salvação, a couraça da justiça. Não é um item físico, irmão. Aqui não está falando, se revestir da armadura de Deus, não está falando de colocar alguma coisa por cima do seu espírito, nem do seu corpo, nem nada disso, não. Aqui, irmãos, ele é bem claro. A armadura são os atributos da palavra de Deus vivos em você. É a palavra viva em você. É a palavra viva em mim. Ok? Como verdade. Vai ver lá. Depois, deixa eu ler para você, vai.
Estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Ok? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, são esses atributos vivos na minha vida. É a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Aí um pouquinho mais para frente diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Oração e oração em línguas. Repete comigo: verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra de Deus, oração e oração em línguas. Está escrito aqui na Bíblia que isso é o capacete da salvação. Isso é a armadura de Deus, a armadura que você precisa vestir para estar bem, para que você possa. Olha o que está escrito aqui. Para que você possa enfrentar o dia mau, o quê? Para que possais resistir, o quê? No dia mau. Ei, você vai ter todos esses atributos vivos na sua vida. Quando vier o dia mau, você vai resistir. E a sequência diz assim: e tendo vencido tudo. Quem anda desse jeito aí, meu irmão, a casa não cai não. Quem anda desse jeito vai vencer tudo. E vai permanecer inabalável. Inabalável. Lembra da casa? Inabalável. Firme na rocha. Agora, se nós não entendermos isso, ou vivermos uma vida de conto de fadas, né? Porque tem gente que vive esse conto de fadas, né? Até mesmo porque foi ensinado assim, né? Que eu devo pegar uma armadura espiritual, que eu faço lá um ritual pela manhã. Aí eu fico pensando, que hora da noite que ele tirou para ele botar de novo a coisa? Então ele chegou e tirou, eu tiro agora, eu vou dormir, eu tiro agora o capacete da salvação, a couraça. Será que ele fez isso? Você viu como uma coisa sem nexo? A pessoa chega, cai na cama, máximo lá, ora lá, em nome de Jesus, amém? E acorda de manhã e vai colocar a couraça. Quem foi que foi de noite lá, tirou a armadura? Quem foi de noite lá que tirou a armadura, botou do lado lá para ele colocar de manhã? Será que foi o anjo dele? Não, tadinho, vai dormir com esses negócios, tudo vai machucar. Não, irmão, isso aí, ó, conto da carochinha, meu irmão. Aqui é o seguinte, é viver na verdade, na justiça, no evangelho, na fé, salvação, palavra de Deus, oração e oração em línguas. É isso aí que tá revestido. Contra isso aqui não vai ter para ninguém, meu irmão. Pode vir o que for, você vai sair vitorioso. Vai vir para todo mundo, mas você vai sair vitorioso. E vai chegar do lado de lá firmão. Não é capengando não, é inabalável. Firme, igual a casa lá. O máximo que a gente faz numa casa que foi açoitada daquele jeito e não caiu, é dar uma lavada depois, né? Porque deve ter enchido de barro, aquelas coisas, né? Alguns efeitos mínimos para... Quando você passa por alguma coisa, às vezes tem alguns efeitos mínimos, mas na essência você está firme. Você está forte. Está aí vivo, louvando a Deus. Aleluia. Você quer ver que eu provo para você que você está bem demais? Mesmo você que está aí, ó, oh meu Deus, minha vida está um caos. Hein? Quer que eu provo? Você está aqui, ó. Você não está lá no São Marco. Quem não sabe o que é São Marco é a funerária da cidade, uma das, né?
Você está aqui, ó. Está respirando. Está firme, está forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu mexer com os jovens aqui. Ceci, levanta aí para mim, por favor. Fala a sua idade para mim, Ceci. Quantos anos? 89 anos. Pode sentar, irmã. Todo culto aqui, todo culto. Aí, ó. Todo culto. Só alegria, meu irmão. 89. Fala pro irmãozinho perto de você. E aí, você estava reclamando a semana passada aí, por quê? Ai, tô cansado. Tem gente que para de trabalhar nos... Agora eu vou entregar também. Tem gente que para de trabalhar nos departamentos, que faz parte, dizendo assim, desculpa. Eu tô muito sobrecarregado. Aí a escala da criatura é uma vez a cada 2 meses. Aí eu fico pensando, peraí, sobrecarregado? Rubão, então nós estamos o quê, meu filho? Rubão é só eu e ele, tá? Para vocês é pastor Rubens. Aleluia. Quem? 3 horas da manhã? Todo dia, Ceci acorda todo dia, 3 horas da manhã para orar. E ora por você também, viu? Pode acreditar. Viu? Eita, loja, hein? Agora vai começar essa entregação, né? Vou entregar tudo aqui agora. Estou sobrecarregado. Você deve estar sobrecarregado de outra coisa, que é melhor não investigar. Não de fazer a obra. Pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O pastor Rubens tem a conta aí, depois você pergunta para ele. A gente não dá nem 10% do nosso tempo para Deus, irmão. Que seria o mínimo. 10%. A gente não dá para Deus por ano, assim. Né? Você lembra da conta? Se vier todos os cultos, terça, quinta e domingo, sabe quantos dias completos dá por ano? 13 dias. De um ano que tem 365 dias. É muito para a cabeça, né? Estou sobrecarregado. Aleluia. Ai, pastor, fui eu que falei isso. Sorte sua. Eu já sei algo que você nunca mais vai falar na vida. Nunca mais eu uso essa palavra abençoada. Sobrecarregado. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. A Bíblia não fala sobre isso, irmão. Sobre estar sobrecarregado de fazer a obra de Deus. Muito pelo contrário, Deus estimula a nós ficarmos sobrecarregados de fazer a obra. Deus fala de não estar sobrecarregado com o pecado. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Nossa, eu estou sobrecarregado com o pecado, eu tenho que cortar isso, cortar aquilo na minha vida. Olha o silêncio. Olha o silêncio. Isso é para todo mundo mesmo, é para todos nós. Olharmos o que é que está errado e colocar em prática na nossa vida. Deus é bom em todo tempo? Amém. Meus irmãos, Deus mesmo disse que haveria diferenças entre crentes e ímpios, ou pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem. Ele mesmo falou isso lá em Malaquias. Vamos lá, ler Malaquias 3. Pastor, não vai ter um dia que a gente vai vir na igreja que a gente não vai tomar umas pancadas? Eu já desisti. Eu só prego aquilo que Deus manda. Já desisti. Eu queria desistir um tempo. Eu falei assim, não vou pregar mais. Aí Deus falou, é verdade? Não, pode falar que
Pensa num cabra que tem medo de Deus, sou eu, meu filho. É? Fala para o irmão perto de você, você tem temor, ele tem medo. Aleluia. Irmãos, quanto mais você conhece o poder de Deus, mais você fica impactado diante da presença dele. Você pode chamar do que você quiser. Eu chamo de medo. Eu falo, meu Deus, eu quero chegar diante de Deus com tudo, ou a maior parte, bem arrumadinho, que é para chegar lá de boa, entrar de boa, sair de boa, né? A Bíblia diz que Jesus é a porta que se entra e que se sai, né? Isso significa que nós vamos chegar no céu, mas vamos sair também. Nós vamos voltar para a terra aqui para governar junto com Jesus aqui nessa terra. Viu? Bom, Malaquias 3,13. Presta atenção no que está escrito aqui, irmão. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Deixa eu falar uma coisa. Você acha que Deus escreveu isso porque ele está parafraseando? Ou ele sabia que eles falavam isso mesmo? E ele sabe que tem gente que ainda fala isso? Tem gente que não, às vezes nem fala, irmão, mas pensa. Acho que não vale a pena tudo isso. Não vale a pena servir a Deus desse jeito. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqui, Deus estava falando das pessoas que pensam dessa maneira. Pessoas que olham para a vida do ímpio. Camarada é mó safo. Malandro. O camarada tem um canalzinho no YouTube, só fala besteira. E ele tem uma coleção de carro lá. E o crente olhando fala, poxa, o camarada é mó do diabo mesmo e tem tudo isso. E eu sirvo a Deus e não tenho nem... Estou andando de ônibus. Sabe que tem gente que pensa isso, irmão? Por que esses camaradas são desse jeito? Aqui, ó. O povo pensava assim também antigamente. Olha aqui. Então os que temiam ao Senhor, aqui já é outro povo. Já. Falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Irmãos, Deus está dizendo o quê? Calma aí. Você só está vendo a situação com seus olhos naturais. Eu estou vendo a situação com os meus olhos divinos, que vê tudo o que vai acontecer. O que vai acontecer é que esses vão se perder, mas vocês eu vou salvar, como um pai salva o filho. Sabe por quê? Porque vocês preferiram firmar, construir a casa de vocês sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. É por isso que isso vai acontecer com você. Vai haver diferença. Irmãos, vai chegar tempo de ver diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Não precisa ficar chateadão porque as coisas não estão acontecendo. Não, continue fiel. Continue andando manifestando aquelas coisas da armadura, que você vai ver o resultado. Daqui a pouco você vai ver o resultado. Amém?
Quem está aqui? Esse verás a diferença entre um e outro significa viver. Você vai viver a diferença. Amém? Vou passar alguns conselhos práticos aqui da palavra nesse texto, para que você possa colocar em prática aí na sua vida. Conselhos práticos para sair dessa condição de ficar olhando para os outros. Tire do seu coração a dúvida. Se vale ou não vale a pena servir a Deus. Tira isso do seu coração. Pela palavra de Deus, e alguns até por experiência, eu posso falar da minha vida por experiência, vale muito a pena servir a Deus. O problema é quando a casa está firmada na areia. Mas se a casa estiver firmada na rocha, vale muito a pena. Porque vão vir os dias maus e nós vamos ser vencedores diante de todos eles. Porque Deus está com a gente. Porque a rocha que dá água está com a gente o tempo todo. Jesus Cristo está sempre com a gente. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, pare de comparar a alegria. Não é isso que está aqui, ó? Deixa eu ler aqui. Que eles comparavam, né? Que eles eram alegres. Ora, verso 15, ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Ei, irmãos, pare de comparar a alegria e prosperidade do ímpio ou do incrédulo com a alegria e a prosperidade do crente, porque são duas coisas totalmente diferentes. A alegria do crente é a alegria que vem do Espírito. A pessoa é alegre sem se importar com o que está acontecendo do lado de fora. Enquanto o lado de fora na sua vida ainda influenciar o que acontece por dentro, é porque ainda não está no ponto. Só vai estar no ponto quando o que estiver por dentro influenciar o que está do lado de fora. Amém? Filipenses 4:11. O apóstolo Paulo falando aqui algo poderoso. Filipenses 4. 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ei, irmãos, Paulo não estava contente só quando chegava as coisas para ele, não. Que inclusive aqui ele estava recebendo uma bela de uma oferta. Mas ele está dizendo assim, ó, eu não digo essas coisas que eu estou dizendo para vocês, porque vocês fizeram uma oferta na minha vida e por isso eu me alegrei. Ele falou, não, eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estou alegre em toda e qualquer situação. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria é o fruto do Espírito. Não tem nada a ver com o que acontece aqui fora, meu. Infeliz a pessoa que só se alegra com o que acontece aqui do lado de fora. Porque muitos dias maus ela vai ter que enfrentar. E esses dias maus vão trazer tristeza para ela. Mas nos dias maus, aqueles que se alegram no Espírito, quando ele chegar, não vai influenciar a vida dele. Não vai trazer tristeza, porque ele sabe quem é que ele crê. E onde está firmado a sua fé, a rocha Jesus Cristo. E vai vencer em todas as coisas. Amém? Salmo 37. Irmãos,
A prosperidade do crente não está baseado em bens. Não está baseado nessas coisas. Salmo 37. Nós vamos ler do 1 até o 16. Olha que interessante, presta atenção. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está só a fim de te alimentar, não, irmão. Ele também está querendo trazer para você prazer de ter aquilo que o seu coração deseja. Ele sabe que é importante para você. Está aqui ou não? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no teu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Quando nós somos jovens, nós olhamos outras pessoas prosperando porque a gente quer aquilo, né? Se eu perguntar para algum jovem aqui, ei, você não quer uma caranga da hora, né? Hã? Você quer. Todo mundo aqui quer, eu queria. Todos aqui, vocês velhacos. Olhei para você, irmão. Você não queria um carro bacana? A gente queria. Carro bacana, bacana. Aí a gente via as outras pessoas conseguindo, né? Ei, o Senhor está falando aqui para os crentes, ei, não se deixe isso para lá. Fica tranquilo. Eu vou atender o desejo do seu coração. Fica firme. Amém? Eu sei que tem pessoas que desejam coisas, irmão. Né? Tem mulheres aqui que desejam uma casa melhor, uma casa mais bem arrumada, móveis mais novos, essas coisas, né? Que os homens não ligam muito, mas as mulheres ligam, né? Se dependesse dos homens, nós estávamos usando ainda aqueles móveis, né? Igual tinha lá, né, Rose, ontem, né? Que eu falei, nossa, acho bonito esse móvel. Ela, Deus me livre. Aqueles móveis de madeira maciça, antigos, né? Marrom escuro. Se depender do homem, está tudo certo. Tá? Mas a mulher quer. Olha, Deus está dizendo, ei, eu vou atender o desejo do seu coração. Não fica com raiva porque a vizinha mandou fazer. Amém? Não vai achando que o marido dela é melhor que o seu, não, porque o seu é crente. Amém? Está aqui ou não? Aleluia. Mais vale um crente sem um tostão no bolso do que um ímpio cheio da nota, filho. Vai por mim. Aleluia. Glória a Deus. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Olha, eu vou falar assim, se colocar na linguagem de hoje, certamente tu vai ter um treco. Vai afetar a saúde andar desse jeito aqui, vai dar um negócio. É isso que Deus está falando. Certamente isso aí não vai dar certo, vai dar mal esse negócio aí. Vai acabar mal. Porque os malfeitores, aqui irmãos, ó, as pessoas que não têm Deus, vivem debaixo de falcatrua, dessas coisas todas. Porque os malfeitores serão exterminados,
Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. O que é mansidão, irmão? O que é ser manso? É ser quietinho assim, não vou mexer, não vou falar nada com ninguém. É isso aí? Não, diga para uma pessoa perto de você, ensinável. Aos ensináveis. Ok? Isso é ser manso. Deus fala na palavra, me ensina, eu aprendo. Eu faço conforme está na palavra. É esses que vão herdar a terra e vão se deleitar. Na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo. E contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor. Pois vê estar se aproximando o seu dia. Eu não sei quando é que é o dia dos ímpios, irmãos, mas Deus conhece. E Deus já está dando risada. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Você achou que era palavra minha, né? Que mais vale um justo aí sem um tostão no bolso do que muitos aqui. Eu falei do que um ímpio rico, né? Não, aqui muitos ímpios. Amém? Então, esposa, você que está aí, olha para o seu marido e fala assim, pois é desse jeito aí, Ana. É desse jeito. Eu te amo assim mesmo. Desse jeitão aí. Porque eu sei o que é que Deus vai fazer na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. No dia mau, meus irmãos, se manifestará o favor de Deus para o crente. O favor de Deus sempre vai chegar para o crente nesse dia chamado dia mau. Naqueles dias que a coisa dá tudo errado, no final das contas Deus intervém e dá tudo certo. Aí você fala, rapaz, só pode ser Deus esse negócio aí. Aleluia, quem está aqui? Aleluia, Deus é bom em todo o tempo. Abra aí sua Bíblia, livro de Daniel. Seis 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Colocaram a pedra, ele foi lá, derramou lá a cera lá, e foi com o anel real bem na borda da pedra, assim, porque se alguém abrisse a pedra ia romper o selo, e dele e dos maiorais dele, tudo selado a pedra, para ninguém ir lá e tirar e dizer que alguém foi lá ou matar Daniel ou livrar Daniel, né? Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei
e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. Olha que maravilha essa história. Uma pessoa crente, Daniel, um crente que tinha a sua casa firmada sobre a rocha, ele sabia em quem ele cria, foi acusado aqui de uma maneira muito injusta, mas o rei, como tinha feito um decreto, caiu na lábia lá dos seus maiorais lá e acabou fazendo um decreto, ele não podia ir contra o decreto. E no fim das contas nós vimos aí a situação que Daniel saiu de lá, saiu ileso da cova dos leões, os leões nem mexeram nele. Mas olha uma das coisas que o rei falou a respeito dele. Por 2 vezes o rei fala que o Deus a quem serves continuamente. Ei, você quer viver as coisas do Senhor, os milagres de Deus, os livramentos no dia mau? Você tem que servir a Deus continuamente. É assim que funciona. Todos os dias, todos os momentos, ser servo do Senhor. Por 2 vezes o rei observou isso aí. É notório, irmão, quando uma pessoa serve a Deus. O próprio rei viu isso. É notório. Dá para se perceber quando a pessoa serve a Deus. Amém? Quem está aqui? Outra coisa, irmãos, que eu reparei aqui na vida, ele era muito querido pelo rei. O rei gostava dele demasiadamente. Você viu, tirou o sono dele. Ele ficou perturbado. Ele só colocou Daniel lá porque ele não poderia ir contra as leis que ele mesmo havia criado. De uma maneira que ele foi enganado também, mas ele acabou criando a lei, jamais pensando que poderia acontecer isso com Daniel. Fala para o irmão perto de você, os crentes, irmãos, não precisam ser odiados.
podem ser queridos. Agora você sabe por que ele era querido? Porque ele andava na sabedoria de Deus. Ele expressava os dons do Espírito de Deus para que aquele rei gostasse dele. Era uma pessoa que o rei admirava. Ei, crente não pode ser uma pessoa que as pessoas olham assim, ah, meu crente, pelo amor de Deus, que é isso? Nós temos que ser amigos, temos que colocar os dons que Deus colocou sobre a nossa vida à disposição deles. Para que eles olhem para nós e nos admirem e nos queiram bem. Diz que na igreja primitiva, o povo estava pregando lá no começo, e diz que todas as pessoas da cidade queriam bem eles. Por que se transformou nisso que nós vemos hoje? Porque o diabo entrou, colocou os agentes dele no meio da igreja. E esses agentes fazem mais do que os bons. O mal está prevalecendo contra o bem. Porque se nós prevalecermos, irmãos, não tem como o mal ficar aqui. Se todo culto, meu irmão, o poder de Deus inflamar esse lugar, e houver palavra, e houver oração, e houver a manifestação do Espírito, não tem mal que fique, meu irmão. E os crentes, vamos falar sério, irmão, crente de verdade é atraído por Deus, pelas coisas do Senhor, é atraído. Amém? Quem está aqui? Deus é bom. Pergunta para o irmão perto de você, e aí, meu irmão, você é querido pelas pessoas que não são crentes? Porque esse rei não era crente não, irmão. Esse rei aqui não era crente. Será que nós somos queridos pelas pessoas? Você não acha que às vezes a nossa posição como crente deveria mudar? Deveríamos, ser mais amigos, mais... não é andar junto, irmão. Não é andar junto com o pecador. Entenda isso. Mas ser mais amigos, ajudar mais, participar mais, manifestar aquilo que Deus quer manifestar na vida do ímpio, para que ele se converta, para que ele converta seu coração para Cristo. Aleluia? Aleluia? Deus é bom. No dia mau, Deus deu ordem aos anjos a respeito de Daniel. Ele estava lá dentro da cova do leão, meu irmão. Ele disse que Deus deu uma ordem ao anjo para fechar a boca do leão. Lá no Salmo 91, fala sobre isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Fala para o irmão aí, você habita no esconderijo do Altíssimo? Sua casa está sobre a rocha? Diz que Deus dá ordem aos anjos para os livrar de todo o mal. E não fez isso na vida de Daniel? Ah, que coisa maravilhosa. Agora, interessante, né? Deus livra os crentes, né? A Bíblia fala servos, né? Mas não livra os perversos, nem os ímpios. Porque no mesma cova que foi jogado Daniel, depois foi jogado os caras que fizeram aquilo. E pior, as esposas e os filhos. Fala para um marido perto de você, eu não vou ser jogado na cova do leão por sua causa. E vice-versa, agora fala o contrário. Marido fala, eu não vou ser jogado. Não, porque às vezes tem casal, irmão, que um quer servir bastante a Deus, o outro não quer nada. Aí você fala, e aí, como é que faz? Amém? Eu vou parafrasear aqui. Aquele que sirva mais. E aquele que não serve, não sirva. Foi jogado as esposas, os filhos, meu irmão, pelo erro dos maridos. Brincadeira isso aí, viu?
Eu fiquei chocado quando eu li aquilo. Eu falei, rapaz, o que tem a ver, né? Mas foi todo mundo. Mas sabe como é o nome disso? Na época, todo mal não se deixava raiz. Tudo que era mal no passado tinha que ser exterminado até a raiz. Então isso, os reinos já sabiam disso, os reis já sabiam disso. Tanto é que você vê quando havia invasão de um reino no outro, não deixe ninguém vivo, nem animal, não queremos nem os animais daquele lugar. Olha como a questão espiritual é forte. Amém? Hoje, graças a Deus, o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça.